a todos e a todas, né? Nós aqui do Construir Resistência estamos recebendo hoje o cientista político, professor, pesquisador da Unirio, Fábio Kersh, para uma conversa política sobre esses tempos difíceis que nós estamos enfrentando aqui nesse governo Bolsonaro. Só fazendo um parênteses, eu queria explicar que o Construir Resistência é um portal muito jovem. A gente ainda não fez 6 meses, completa dia 8 agora, 6 meses. Mas já alcançamos cerca de 150 mil visualizações. E a gente está trabalhando como uma mídia alternativa a essa grande imprensa, né? Uma tentativa de realmente ampliar o debate, divulgar iniciativas de mobilização e meio que confrontar um pouco aquilo que a gente está considerando um retrocesso na política brasileira atual. E eu acho que aí a gente tem um diálogo muito bom, né, Fábio? Porque em retrocesso político vocês entendem bastante. Eu vou aproveitar até já para divulgar aqui o livro Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. O Fábio é um dos organizadores desse trabalho, juntamente com a professora Marjorie Marona e o professor Leonardo Avritzer. É um trabalho excelente, eu já estou assim, já li muitos textos, e realmente é um trabalho de fôlego. Então, Fábio, esses nossos amigos aqui fazem parte do corpo editorial do nosso portal, são jornalistas de São Paulo, é a professora, a jornalista e futura professora, né, porque está fazendo um doutorado aí, Adriana do Amaral, e o jornalista Simão Zigband, bastante conhecido em São Paulo, são nossos colaboradores, e eu sou professora, eu não sou jornalista, sou professora, historiadora de formação e professora da UFRJ, né? Mas eu tenho visto você em várias entrevistas e realmente fiquei assim, muito interessada no seu trabalho. Então, nós agradecemos muito ao professor Fábio por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, e eu já começo aqui fazendo uma questãozinha para ele, que, na verdade, são 2 questões que se articulam, tá? E acho que a resposta vai ser uma só, mas essas questões têm muito a ver. A primeira é em relação à recondução do Aras à PGR, né? Foi aprovado por 55 senadores, por uma grande maioria, e a imprensa comentou muito sobre o sepultamento da Lava Jato. Então, que atenderia não só aos apoiadores do governo, mas também à oposição. E mencionaram, em especial, o PT. Inclusive, um senador do PT, que teria feito muitos salamaleques a ele no dia da sabatina. E já que estamos falando sobre Lava Jato, nós sabemos que você também acabou de concluir uma grande pesquisa e um livro sobre esse tema, em parceria com a Marjorie Maroni, lá de Minas Gerais, da UFMG. E também, nesse sentido, os principais editoriais da imprensa hegemônica vêm batendo muito nessa questão. Lula não é inocente, ele foi condenado, né? Os processos não foram analisados no mérito. Como vocês examinaram esses processos? Eu sei que fizeram um trabalho exaustivo, né, examinando esses processos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o tema central é a Lava Jato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da recondução do Aras e um pouquinho sobre esses processos que vocês examinaram e que eu já ouvi você falar, que vocês viram muitas irregularidades. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. A Lava Jato, talvez no meio político, tenha atingido quase um consenso, mas diferentemente do que aconteceu alguns anos atrás, é um consenso ao contrário, né? As pessoas, os políticos começaram a questionar, a não gostar mais da Lava Jato, né? Muita gente, inclusive, que se aproveitou da Lava Jato para se eleger, né? O Bolsonaro, esse crescimento do PSL, vários governadores, governador aqui do Rio, governador de Minas, vários surfaram na Lava Jato. Mas o fato é que a Lava Jato
por várias razões, por razões diferentes, virou um consenso negativo. Quer dizer, todo mundo cansou da Lava Jato. O PT, porque claramente cansou de ser injustiçado, né, de ser perseguido, de ser criminalizado. O PSDB cansou porque a Lava Jato estava chegando neles em São Paulo, né? Então todo mundo chegou a unanimidade, sim, já deu o que a Lava Jato podia dar, e agravado, obviamente, pela Vaza Jato e pela Operação Spoofing, né? Aquele nível de informação, o que se descobriu ali que era feito, né? O Moro, a Força Tarefa, é um escândalo, né? É um escândalo aqui. Então, o Aras também se beneficiou disso. Ele é reconhecido como um dos responsáveis pelo fim da Lava Jato, e ele também foi premiado, por outras razões, também foi premiado por isso, pelos políticos de diferentes partidos. Ou seja, por diferentes razões, todo mundo chegou o momento de avaliar negativamente a Lava Jato. Em relação, e tem motivos, porque, por exemplo, em relação ao ex-presidente Lula, os processos contra o Lula são um escândalo também, né, em si, por dois motivos. Um, pelo timing, né? Quando você vai ver o timing que foi feito todo o processo, você identifica que o processo foi absolutamente excepcional, né? O tempo que todo o processo, né, tanto pelo Moro quanto TRF4, né, que é a segunda instância, o que garantiria a prisão do Lula, do ponto de vista do tempo, é um escândalo, né, em si, porque foi muito rápido, foi muito atípico, né? Isso já demonstra que tem um tipo de julgamento para o ex-presidente Lula e um outro para os outros. E outro aspecto que a gente analisou também, eu junto com a professora Marjane Rimarona, né, e não só a gente, mas a gente foi pegando informação dos especialistas, não só a questão do timing, mas como a questão do processo em si. É muito frágil todo o processo contra o Lula, né? Não havia provas, né? É baseado nas delações premiadas, em nenhum modelo. Quando a gente... essa ideia de delação premiada, que é uma coisa importada dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não basta só alguém denunciar, tem que ter provas. A gente vê isso em filme, né, o tempo inteiro em série, tem que ter provas. O que aconteceu com o presidente Lula era denúncia sem provas. Então, o processo era muito frágil, né, e foi, felizmente, revisto pelo Supremo tarde, né, demorou muito para se fazer justiça, mas fez justiça. E tem um outro detalhe que é importante, assim, o presidente Lula não sofreu nenhuma condenação fora de Curitiba. O presidente Lula só foi condenado em Curitiba. Todos os outros processos que correram em Brasília e em São Paulo, ou ele foi inocentado, ou ainda não foram julgados, ou, enfim, o presidente Lula não teve nenhuma condenação fora de Curitiba. Ele só teve as duas condenações, uma em segunda instância e outra em primeira, de Curitiba. Agora, a gente tem que lembrar que o pressuposto da democracia, que vale não só para o presidente Lula, vale para todo mundo, é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, se o julgamento do presidente Lula, as condenações do presidente Lula foram anuladas, e mais do que isso, o Supremo chegou à conclusão, né, anunciou que o juiz que deu a decisão era um juiz suspeito, parcial, né? Quer dizer, ele trabalhou desconsiderando a defesa para condenar o presidente Lula, né? Uma atitude claramente política, interferindo na política partidária brasileira. Então o presidente Lula é inocente, eu não consigo entender qual que é o raciocínio dessas pessoas que falam... Ele só foi condenado por um juiz que foi anunciado pela principal corte, pela Suprema Corte Brasileira, dizendo que esse juiz foi parcial e anularam todas as condenações. Portanto, o presidente Lula é tão inocente quanto eu, quanto o Simão, quanto a Adriana, quanto você, Sônia, né? Se você não tem uma condenação, você é inocente. Esse é básico. Eu sinceramente, eu fico às vezes admirado. Eu sou muito inocente, acho. Eu fico admirado com o malabarismo que as pessoas fazem para tentar mostrar uma coisa que não faz o menor sentido. O presidente Lula não tem nenhuma condenação. Portanto, o presidente Lula é inocente.
Né, Fábio? Vamos convencer a Folha, né? O Estadão, o Globo. Não, mas isso... E essa técnica que a Lava Jato usou e que muita gente se manifesta é muito clara, né? Você espalha ações, então dá uma sensação de que é culpado, né? Você ouve o discurso do tipo, mas alguma coisa ele deve ter feito, né? Também tem tantas ações, né, espalhadas, mas o fato é que nenhuma dessas ações ele foi condenado. Nas únicas duas que ele foi condenado, a partir do juiz Sérgio Moro, essas ações foram... Tem uma frase do Hobbes que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a sensação de justiça se dá sempre pela condenação, né? A sociedade tem uma coisa, parece que a justiça só é feita quando se condena. O que é falso, né? A justiça é feita quando se observam as provas, né? Se observa a defesa também, etc. E se conclui se a pessoa é culpada ou não. E, por enquanto, né? E o presidente Lula não tem nenhuma condenação, recuperou seus direitos políticos, e hoje saiu mais uma pesquisa aí mostrando que ele está muito à frente do Bolsonaro, né? Sim. Que bom. Então, Simão, você gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio? Professor, antes de qualquer coisa, obrigado pela participação, né? É uma honra que a gente tenha sua presença aqui conosco, não é? Mas eu queria fazer uma ponderação e gostaria da sua análise, né? A Lava Jato, ela foi demolida por um sistema de hackers, né, que hackearam o celular do Sérgio Moro e... provavelmente do Dallagnol. O hackeamento foi em cima do celular do Dallagnol. Então, então a gente pode acreditar, assim, a deblaqueia, assim, da Lava Jato em cima de um hacker, por exemplo, que claro, através desses hackers que nós estamos sabendo a verdade, e aparentemente isso demoliu aquele castelo de areia, não é? Que se formou. Se não tivesse havido aquilo, a senhora acredita que o Lula ainda continuaria com todas aquelas condenações e sendo considerado culpado de atos que ele não cometeu? Simão, eu acho que sim. Na verdade, o que a gente até fala no livro, né, é que as regras, as instituições não foram suficientes para fazer valer o direito, a justiça, etc., em relação ao presidente Lula, né? Não foram suficientes para barrar o Moro e a Força-Tarefa de Curitiba. Foi um meteoro, foi um fator extra-institucional, inesperado, né? Que foi o hacker, que mudou o rumo dessa história. O que eu acho que, se não tivesse aparecido o hacker, eu acho que provavelmente o presidente Lula estaria solto hoje, porque, enfim, tem lá uma série de recursos, idade, etc. Ele provavelmente não estaria preso, mas não teria recuperado os direitos políticos. Eu acho que esse hacker de Araraquara mudou a história do Brasil. Então, é muito curioso isso, porque não foram as nossas instituições que resolveram o problema, foi um fator extra-institucional. Né? É muito difícil fazer ciência política no Brasil, né? Porque você estuda, você pensa nas instituições, né? Os cenários e tal. Aí vem uma coisa do nada, né? E aparece. Como é que você faz um modelo para entender a política brasileira? Você não inclui um hacker, né? Um hacker, um fator extra-institucional como esse. Mas eu acho, sim, Simão, que teve um peso muito grande. E eu acho que sem esse hacker, o Supremo não teria revisto as decisões em relação ao presidente Lula. Na verdade, no discurso oficial dos ministros do Supremo, eles falam que a coisa do hacker não foi importante para a decisão deles, né? Se você acompanhou o julgamento. Mas a gente sabe que
ministro do Supremo também é um ser político, também está mergulhado na sociedade, também legional, também tem pressão, ou seja, é óbvio que eles foram impactados por aquelas informações que são um escândalo, né? Não há um processo equilibrado quando o juiz, né, coordena a atuação do Ministério Público e da polícia. Quer dizer, os advogados do Lula não tinham a menor chance, né, em Curitiba, a menor chance. Eles podiam fazer o que eles quisessem, eles iam ser condenados. Ali era um jogo de cartas marcadas. A gente já desconfiava isso. Eu tenho um artigo escrito em 2018 que eu já falo isso, que as fronteiras entre o juiz, Ministério Público e polícia eram muito tênues no Brasil, né? E que isso era muito ruim para o processo. Mas uma coisa é falar, uma coisa é desconfiar, outra coisa é quando você efetivamente comprova isso, que só veio com um hacker. E mais, se você lembrar, mesmo a Lava Jato, que foram do Intercept, né, não foi suficiente ainda. Tiveram que vir depois a spoofing, que daí abriu mais ainda. Quer dizer, o judiciário, mesmo a sociedade, não se convenceu, somente a Lava Jato, aquele conjunto de 12 reportagens do Intercept, já seriam suficientes para rever. Mas não foram. O Moro estava no Ministério quando foi, e o Moro não caiu por causa disso. Só veio depois com a Operação Spoofing, o Lewandowski autorizou, que daí realmente foi um conjunto avassalador de informações, mostrando claramente ali a interferência indevida, ilegal do Moro, né, coordenando os trabalhos da Força Tarefa, né? Porque no Brasil, como todo mundo sabe, o judiciário é uma coisa, o Ministério Público é outra, né? Eles devem ter essa distância, inclusive porque a ideia é que uma, de certa forma, fiscalize e controle o outro. Quando trabalham junto, a defesa não tem nenhuma chance. E foi isso que aconteceu. Então, o hacker de Curitiba, sim, mudou a história do Brasil. Professor Fábio, eu também agradeço, né? A minha questão é a seguinte: a Lava Jato não existe mais, mas ela está perpetuada nas mídias sociais, ou seja, consegue ouvir? Sim. Está perpetuada nas mídias sociais, ou seja, ela continua circulando, pelo menos entre uma parcela da população. E essa semana, embora as decisões todas a favor do presidente Lula, o governador do estado de São Paulo, João Dória, falou em rede pública de televisão, num dos programas mais vistos jornalisticamente de entrevistas, que o Lula ainda tem muito que o Lula era um homem preso e que tem muito a justificar. O Lula, ele representa a oposição a um programa neoliberal que tem no Brasil muitas pessoas que acreditam e que defendem esse projeto, né? Com esse cenário todo de Brasil, o senhor vê risco para as eleições do ano que vem? O senhor vê riscos à candidatura Lula? Eu acho que eu vejo mais risco para eleições de uma maneira geral do que para o Lula em particular. Assim, o Lula, do ponto de vista, né, de processos que ainda correm na justiça e tal, não há tempo para o Lula sofrer outra condenação. Então, vamos dizer assim, se as regras forem respeitadas, se o processo legal for respeitado, o Lula será candidato em 2022. Por quê? Porque quando se anulou, né, as condenações do Lula, esses processos voltaram a estaca zero. E eles, o Ministério Público pode até reconduzir as acusações, mas um novo juiz tem que aceitar o novo processo. E agora, acho que foi semana passada ou semana retrasada, já teve um juiz de Brasília, salvo engano, que não aceitou. O Ministério Público repassou o que tinha, a peça de acusação, para a Justiça Federal. O juiz falou: não, isso eu não aceito, está contaminado, eu não quero isso. Então, o Lula, assim, em condições normais, né, dentro do processo democrático, etc., será candidato. O que talvez tenha mais risco são as eleições de uma maneira geral. Embora, Adriana, eu acho que esse constante flerte do Bolsonaro
com medidas autoritárias, né, com essas ameaças, na verdade é mais um sinal de fraqueza do que de força, né? O Bolsonaro está muito acuado, as pesquisas estão mostrando que ele está derretendo, ele está perdendo força. Hoje é mais um resultado ruim na economia, todo dia, quer dizer, o país está muito ruim. Não precisa ser economista para entender isso, basta andar na rua, né? É impressionante como a gente volta a ver morador de rua, gente pedindo, criança vendendo bala, uma coisa que o Brasil, felizmente, durante muito tempo, tinha diminuído muito isso, voltou tudo isso, né? E a sociedade, as pesquisas estão mostrando, estão percebendo isso, e o presidente Lula está conseguindo se colocar, né, como uma alternativa a isso, até pela lembrança, né, do governo dele, né, do fim da fome, o sucesso econômico e tal. Então, eu acho que essas ameaças do Bolsonaro são mais um sinal de fraqueza do que de força, né? Ele está muito acuado. O que eu temo, eu confesso que eu não temo uma ruptura institucional, né? Porque eu acho que não há espaço para isso, né? Não há espaço. A sociedade brasileira não vai aceitar, a sociedade civil não vai aceitar, a comunidade internacional não vai aceitar. Imagina o Brasil, uma economia importante como essa, sendo governada por uma ditadura baseada no Bolsonaro com polícia militar. Quer dizer, eu acho que ninguém vai aceitar isso. Agora, o que pode acontecer, isso é o que eu mais temo, é a violência, né? Nesse período eleitoral, o resultado, dando resultado, né, o Bolsonaro sendo derrotado, etc., eu acho que pode ter aí um momento muito tenso no Brasil, né? Eu não acho que isso vai se perpetuar, eu acho que quem ganhar a eleição assume em 2023, mas a gente vai ter momentos de tensão e talvez de violência, esse é o meu maior temor, né? Porque ele está tão acuado que até outro dia a gente estava discutindo sobre uma aliança do Bolsonaro com os militares, né, com as Forças Armadas. Hoje a gente meio que já descartou isso, porque mesmo as Forças Armadas estão dando sinais de que não entrariam nessa aventura. E ele está discutindo agora com quem? Com polícia militar, é um downgrade, né? Ele caiu. Imagina você vai governar o Brasil com polícia militar. O policial aqui da esquina vai ser o quê? Ministro das... Sabe, não tem condições de um governo ser constituído como isso. Na verdade, o que a gente vê hoje no mundo não são mais rupturas como aconteciam no passado, né? Você vê poucos golpes militares com tanque na rua. O que você tem é uma corrosão da democracia por dentro. Você tem no Trump, você tem na Polônia, você tem na Turquia, você tem no Brasil. Quer dizer, golpes abertos, assim, não aceitar a eleição, fechar congresso, tal, é uma exceção hoje, né? Vamos dizer assim, os golpes são mais sutis, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, apesar de ameaçar, não vai ter sucesso, né, nessas ameaças, mas eu temo que algum momento de muita tensão possa ocorrer. Como ocorreu também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é sempre lembrado e é um bom exemplo mesmo, né? Lembra? O Trump perdeu, invadiram o Capitólio, né? O Congresso deles. Esse tipo de coisa eu temo, Adriana. Mas eu acho que a ideia de um governo, né? O não reconhecimento do vitorioso em 2022 e esse vitorioso poder constituir o governo, que seja o presidente Lula, ou que seja o Dória, ou que seja o Ciro, o que for... eu diria que eu acho que hoje é menos provável do que já foi. Hoje o Bolsonaro está mais fraco do que ele já foi. Felizmente, né? Porque o Bolsonaro é realmente uma ameaça para a nossa democracia. É uma pena, um dia a gente vai ter que acertar a conta o que a gente fez para colocar um cara desse na presidência da República, né? O pior governo que o Brasil teve na República, sem dúvida nenhuma. Só para complementar, né, daria para, se essa violência que você está imaginando realmente acontecer, será que isso seria o canal para a formação de uma frente ampla? Não, já tem sinais, né? 2018 deixou algumas lições, alguns estão aprendendo, outros não. O Ciro Gomes não aprendeu ainda, né? O Ciro Gomes continua insistindo, outro dia declarou que vai para Paris de novo se o Lula for para o segundo turno. Mas a gente tem avanço. O Fernando Henrique, por exemplo, já declarou que se contra o Bolsonaro votaria no Lula. O Lula já declarou, contra o Bolsonaro ele apoia qualquer um. Ou seja, eu não acredito numa frente ampla, né?
eu acho que alguns partidos vão sair, o Ciro vai sair, o PSDB vai lançar um candidato, e eles têm direito a isso. O processo democrático é esse. Primeiro turno é para isso mesmo. O que é importante, eu acho que essa é a boa notícia, é que várias forças políticas, né, que apoiaram ou abertamente ou mais timidamente o Bolsonaro, apoiaram o impeachment, né, flertaram aí no limite da democracia, hoje reconhecem o erro, né, e estão anunciando reconhecendo que Bolsonaro é a maior ameaça, né. Frente ao Bolsonaro, qualquer outra alternativa merece o apoio. Isso eu acho que é uma boa notícia. Então, não acredito em frente ampla no sentido de vários partidos vão abrir mão de candidaturas, né? Vamos ter algumas candidaturas de partidos importantes, o PSDB deve soltar, o PDT deve ter um candidato, mas eu creio que a boa notícia do cenário político é que várias forças estão reconhecendo que o Bolsonaro é o mal maior. E frente ao mal maior, a outra alternativa é isso, né? Eu já brinquei com meus alunos. Se tiver um bule de café e o Bolsonaro, eu voto no bule de café, não tem dúvida nenhuma. Mas o bule de café atrapalha menos que o Bolsonaro, não é? Muito bom, Fábio. Como eu te disse, a nossa entrevista seria curta, né? A nossa conversa, até porque você também tem compromissos. Seria ótimo que a gente pudesse estender essa conversa, mas eu agradeço demais a sua presença, a aceitação do convite que nós fizemos a você, e deixaria assim, um minutinho final para você fazer alguma consideração e para falar também, para anunciar o seu próximo livro, né, que vocês já concluíram e que nós estamos ávidos para ler. Obrigado, Sônia. A gente fez esse livro sobre a Lava Jato, eu e a professora Marjorie Marona. É um livro de divulgação científica, né? A gente, obviamente, traz algumas informações novas, pesquisas que a gente mesmo fez, mas a gente também foi lendo muito do que se fez sobre a Lava Jato, e a gente reuniu nesse livro. Então, não é um livro que a ideia não é um livro histórico, né? A gente não vai contar a história da Lava Jato, mas é uma interpretação da Lava Jato. O livro tem 3 partes. O primeiro, que é o que a gente chama de nascimento da Lava Jato. Então, a gente faz uma análise do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia. Depois a gente fala o que a gente chama o auge, né? Que a gente conta um pouco o que foi a Lava Jato, analisa a ação contra o presidente Lula, vê o que aconteceu com a imprensa, a opinião pública, etc. E depois a terceira parte, que é a decadência, né? Aí é o Aras, é o fim da Lava Jato, a Vaza Jato e a Operação Spoofing. Então, é isso, é o nascimento, o auge e o fim da Lava Jato. A gente faz em 3 partes. Então, esse a gente não sabe, a gente está discutindo com a editora. A gente tinha feito um primeiro título, mas a editora achou que tinha que fazer uma coisa mais fácil. Era meio brincadeira também, que a gente falava assim, poder de mais, juízo de menos, né? Lava Jato, poder de mais, juízo de menos. E vai sair pela Autêntica? Ou pela Autêntica, mesmo a Autêntica tem outros selos também, ela tem um selo de direito, então eles estão vendo se sai pela Autêntica ou por esse selo do direito. Da Autêntica, do grupo Autêntica, né? E terminamos, estamos, enfim, esperando agora essa coisa. Estão lendo lá, já fizeram sugestões, estão mexendo nesse trabalho de edição. Deve sair logo. Estamos torcendo para sair logo. Lançar, você nos avisa para a gente. Tá bom, não, trabalho vamos fazer isso, sim. E eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Vamos continuar conversando. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Adriana. Obrigado, Simão. Obrigado, Sônia. Obrigado, até a próxima. Professor. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.